Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Hoje nós vamos entender alguns dos motivos que causam a morte de nossas orquídeas. Então fica ligado até o final do vídeo, porque vai ser um vídeo bem interessante. Eu vou ensinar para vocês, vou passar algumas dicas que podem ajudar vocês a terem sucesso aí no cultivo de vocês, tá? Então, para a gente entender esse processo todo, eu trouxe aqui a minha Hoff Manseguela flava, antigamente chamada de Lélia, né? É mais conhecida como Lélia flava. E hoje ela migrou para o grupo das Cattleyas, assim como várias outras. Mas assim, de modo geral, eu prefiro chamar ela de Hoff Manseguela. Fica mais destacado assim a discrepância, a diferença com relação às Cattleyas. É uma planta da região central do Brasil, ali do Cerrado. Não tenho certeza, mas acho que é em Minas Gerais, Goiás, a ocorrência dela, mas ela é do Cerrado. Uma planta que necessita assim de um cuidado mais especial por causa das condições naturais que ela vegeta na natureza. É uma planta rupícola, ela não necessita de tanta umidade, não necessita da gente estar regando demais e necessita de bastante luminosidade. Mas quando eu comprei essa planta, eu não sabia disso, né? E essa planta é muito antiga no meu cultivo, gente, muito antiga. Ela deve ter pelo menos uns 8 anos. Ah, mas Fernando, deveria estar enorme. Realmente deveria estar muito grande. Eu comprei ela grande, mas eu acabei perdendo grande parte dela ao longo de um caminho de erros, diria assim. E por que erros, gente? Primeira coisa, quando eu comprei essa planta, eu não busquei as informações corretas sobre ela. Eu peguei ela da forma que ela veio, coloquei ela dentro de um vaso com casca de pinos e esfagno, e ali eu ia cuidando dela igual às demais. Então eu dava a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de umidade, as mesmas condições de adubação, enfim, tinha basicamente os mesmos cuidados. Porém, em pouco tempo eu já fui percebendo que eu fui errando o cultivo. Por quê? Porque a parte de trás da planta foi apodrecendo. E logo de início eu já percebi que já tinha alguma coisa errada, porque foi apodrecendo os pseudos bulbos e eu fui errando, mudava de cultivo, não acertava, morria mais 1, 2 pseudos bulbos. Mudava de cultivo de novo, não acertava, morria outros pseudos bulbos. Então, até eu conseguir entender a dinâmica da planta, demorou bastante tempo, gente. Mas, Fernando, parece que você está cultivando igual as demais, em vasinho de plástico e tudo mais. Alguns detalhes, gente, fazem toda a diferença no cultivo. E eu vou passar para vocês esses detalhes agora. Esses detalhes são primordiais para que vocês tenham sucesso no cultivo das orquídeas de vocês. E que fazem a diferença, principalmente quando a gente tem bastante plantas. Tá? E é pensando nesses erros, que eu desenvolvi esse vídeo, porque com todos esses erros eu desenvolvi meus próprios mecanismos, que fizeram com que eu desenvolvesse práticas que pudessem dar resultados satisfatórios nos cultivos das mais diferentes orquídeas. Hoje eu tenho aqui mais de 1000 orquídeas no meu orquidário e tenho orquídeas de várias regiões, do Brasil e do mundo. Então, para a gente acertar o cultivo de todas essas plantas, é necessário uma observação, um olhar diferenciado para cada planta. E é aí que entra o X da questão, tá bom? Por isso assistam esse vídeo até o final, porque são dicas importantíssimas para que vocês tenham sucesso aí com as orquídeas de vocês. E se você está chegando agora e não me conhece, eu sou o Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas há mais de 10 anos. E estou aqui para ajudar você a ter sucesso no cultivo das suas orquídeas. Então, se você chegou e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o joinha, porque quanto mais joinhas vocês deixarem, mais vocês ajudam na divulgação dos meus conteúdos para mais pessoas. E isso é importantíssimo para que outras pessoas também tenham sucesso no cultivo das orquídeas. Sem contar que me ajuda bastante no crescimento do meu trabalho, gente. O meu trabalho é feito com carinho, com dedicação. Eu tento sempre buscar me aperfeiçoar para ajudar vocês. Então, eu peço que vocês também retribuam um pouquinho desse
esse carinho, né, deixando o like, compartilhando, comentando, deixando as dúvidas, que isso ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom? E se vocês querem aprender todo o passo a passo, gente, querem aprender a cultivar as orquídeas, né, de forma correta, saber toda a introdução, o desenvolvimento, né, toda a prática técnica de como cultivar orquídeas, acesse o meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip, porque ainda neste mês das mães ele está com 20% de desconto para você que tenha sucesso no cultivo das suas próprias orquídeas, gente. Eu garanto que vocês vão ter sucesso. E o diferencial, gente, é que vocês terão a minha consultoria. Eu estarei do lado de vocês, ajudando através de videochamadas, através de lives especiais, através de um grupo VIP, onde vou estar monitorando e também auxiliando cada um de forma individual no cultivo das suas próprias orquídeas, gente. Além de vocês terem mais de 30 aulas, mais as aulas bônus, mais acrescentos de conteúdo, vocês ainda terão a minha consultoria ao longo de todo o curso. E é importante frisar, gente, que vocês podem ver e rever as aulas quando quiserem e entrar em contato comigo sempre que precisarem, tá? Então vamos pro vídeo agora, gente. Primeiro erro que as pessoas mais cometem: excesso de rega. A maioria dos orquidófilos iniciantes, eles são regadores compulsivos, ou seja, regam demais a planta, sem necessidade. Imaginam que a planta, a orquídea em si, é igual outras plantas que a gente pode estar regando de forma constante. Mas não, gente. Até existem orquídeas que gostam mais de regas, gostam de maior umidade dentro do vaso. Mas diria assim, um dos maiores problemas que os orquidófilos iniciantes cometem e que causam a morte das orquídeas é o excesso de umidade dentro do vaso, o excesso de rega. Então, colocar pratinho embaixo do vaso, isso não pode, gente. Nem um pratinho embaixo. Substrato, tem que ser o substrato adequado para aquele determinado tipo de orquídea. Algumas orquídeas até se adaptam a outros substratos, mas de modo geral, procurar o substrato que mais se adapta a um determinado tipo de orquídea. Por exemplo, essa orquídea aqui, ela é rupícola. Então aqui no cultivo dela tem brita e tem um pouquinho de esfagno. O esfagno imita um pouco a matéria orgânica que existe aonde essas plantas se desenvolvem. Porque quando a gente fala em orquídea rupícola, a gente pensa que ela dá na rocha nua em si, né, que não tem nenhuma matéria orgânica, mas ao contrário. Elas dão nas cavidades das rochas ou nas concavidades, de modo geral. Por quê? Porque ali tem um acúmulo de matéria orgânica e tem um pouco mais de umidade. Então você vai encontrar essas plantas, as Hofmannseggelas, enfim, uma série de outras orquídeas, as catacetíneas, como os Cirtopodiums, que sobrevivem sobre a rocha, mas que elas sobrevivem naquela camada de folhas que se decompõem sobre as rochas, de matéria orgânica que se decompõe ali. Então elas se adaptam a essa estrutura, mas elas necessitam também de um material que forneça para elas nutrientes e umidade. Então, neste caso, eu utilizo um pouquinho de esfagno. Foi a forma que eu encontrei para cultivar as minhas Hofmannseggelas. Rega somente quando estão passando por estresse hídrico, ou seja, a rega delas é cada semana, ou ainda, dependendo das condições de tempo, a cada 15 dias. Diferente de outras plantas que eu rego toda semana, algumas eu rego todo dia, como as vandas. As vandas são regadas todo dia, exatamente porque elas têm as raízes aéreas. Então, cada orquídea ela tem uma necessidade própria, tem uma necessidade própria de umidade e de rega. Agora, falando da questão das Phalaenopsis, que são as orquídeas que as pessoas mais assassinam de modo geral, gente, que mais cometem o erro da rega. As Phalaenopsis, elas são plantas muito resistentes à falta de água dentro do substrato. Elas podem ficar 2, 3 meses ali, se o clima não estiver
tão quente, elas nem sentem basicamente. Então você não precisa regar de forma compulsiva. Ah, Fernando, mas eu fico então 2 meses sem regar minha Phalaenopsis? Não, gente. Você vai regar sempre que o substrato estiver totalmente seco. E quando que vai estar seco? Quando você observar que as raízes estão brancas ou quando você colocar o dedo lá dentro e perceber que não está úmido. Fernando, outra coisa, eu posso regar somente a superfície do vaso para manter ela levemente úmida, só a superfície? Pode, gente. Então, neste caso, você utiliza um borrifador. Se você percebe que ainda tem umidade dentro do vaso, você passa com um borrifadorzinho, regando a superfície do vaso para manter ela só mais hidratada na parte superficial, principalmente quando as raízes já estão saindo do substrato. Então, isso você pode fazer, mas nunca rega em excesso, gente. Neste caso, é melhor pecar por menos do que por mais. Outra coisa, gente, que as pessoas ainda cometem muito erro. E se você conhece uma pessoa que faz isso, por favor, marca essa pessoa, compartilha esse vídeo para ela, tá? Para que a gente possa explicar e ela possa entender que realmente isso é um erro. Plantar orquídea na terra, gente, é um erro. Ah, mas a minha orquídea é terrestre. É erro também. Nem orquídea terrestre, nem orquídea epífita, nem orquídea rupícola se deve plantar na terra. Ah, Fernando, mas então eu planto no que é orquídea terrestre? A orquídea terrestre, mais uma vez eu venho mencionar aqui, gente, ela é uma orquídea que vegeta em cima de uma camada de matéria orgânica, chamada muitas vezes de humus ou serrapilheira. Então, na natureza, essa orquídea que se desenvolve de forma terrestre, ela vai desenvolver a parte radicular fixada principalmente na parte da camada que tem matéria orgânica. Geralmente essa camada tem de 10, 15, 30 centímetros aproximadamente, dependendo do tipo de bioma, certo? Então, isso já indica que ela não gosta de terra vermelha, aquela terra argilosa. Não dá para plantar isso. Ah, mas Fernando, eu conheço pessoas que plantam na areia, gente. Não, na areia também não, gente. A areia é muito compacta, tranca o velame e a orquídea ela acaba morrendo, de certa forma, por não poder respirar pela estrutura da raiz, certo? Então ela não vai conseguir sugar os nutrientes, a umidade, acaba trancando os poros do velame e ela não consegue se desenvolver, acaba apodrecendo a raiz de forma geral. Sem contar que a areia asfixia por excesso de umidade também, tá? Então ela retém muita umidade na parte interna e acaba matando a orquídea asfixiada, certo? Então, e essas duas coisas são importantes, não plantar na terra, não plantar na areia, beleza, gente? Ah, Fernando, mas tem orquídeas que até se desenvolvem em estruturas de dunas, enfim. Ela está na estrutura de dunas, a duna é diferente, a areia não é tão compacta, é diferente você colocar areia em vaso regando sempre, e aonde ela se desenvolve tem muita matéria orgânica suficiente para ela se desenvolver, porque a areia em si ela é extremamente pobre em nutrientes, ela é um material inerte, mas é pobre em nutrientes, então não vai ser um material bom para cultivar orquídeas, nem areia fina, nem areia grossa. Tá? Se você quer utilizar um material que simule o ambiente dela, então utiliza o granito, o gneiss, enfim, utiliza um material de uma granulometria diferenciada e de preferência com um outro composto orgânico, como por exemplo o carvão, ou a casca de pinos, ou até mesmo a casca de arroz ou esfaga. Então, cuidado, não planta nenhuma orquídea na terra. Se ela for terrestre, você planta ela em uma matéria orgânica específica para ela. Pode até ser aquela madeira podre, pode até ser aquela terra rica em matéria orgânica do mato, né? Terra entre aspas, aquele humus do mato, mas de preferência, se você tiver possibilidade de comprar um material específico, né, que é a base de humus já próprio, pedaços de madeira, pedaços de carvão, pedaços de pinos em granulometria menor,
que chamamos de terra vegetal, aí sim ela vai se desenvolver bem melhor. E de preferência ainda você adicione um material como o isopor, uma pedra brita, uma casca de pinos, um carvão, para dar ainda um pouco mais de drenagem ao material, para não ficar tão compacto. Porque mesmo a terra vegetal, com o passar do tempo, ela vai se decompondo e vai compactando. Então as raízes não vão conseguindo se desenvolver, se fixar. Então esses são os dois erros que eu considero mais comuns. Para mais conhecimento, a gente acessa o meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip, tá bom? 20% de desconto para você, mamãe, para você que quer dar um presente ainda para sua mãe, que não deu. Então aproveita, gente, 20% de desconto para que você consiga cultivar orquídeas com sucesso. Se você ainda não se inscreveu, chegou até aqui e ainda porventura não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curta e compartilha este e outros vídeos do canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários sobre qualquer assunto que eu estarei respondendo vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!